Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tarde, tudo certo. Beleza. Então, como hoje é a nossa primeira aula, tá? Então, antes da gente entrar nas dúvidas em si, eu queria discutir algumas coisas relativas às generalidades, né, da cinética e reações químicas em geral, tá? Então, a primeira coisa que eu vou começar falando, né, é o seguinte: quando a gente está estudando uma reação química, tá? Do ponto de vista quantitativo, eu vejo dois tópicos, tá? Que são complementares, mas que são extremamente importantes no caso de uma reação química, tá? O primeiro é a termodinâmica da reação, tá certo? Não, e o segundo é a cinética da reação. A termodinâmica, provavelmente vocês já fizeram um curso de termodinâmica clássica, já viram equilíbrio químico, e nesse curso aqui a gente vai estar vendo a questão da cinética, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração é o seguinte: a minha cinética ela pode ser extremamente rápida, a ponto de eu poder considerar ela como sendo instantânea. Mas se a minha termodinâmica não for favorável, eu não vou conseguir transformar reagentes em produtos. Ou não 100%, ou não 50%, ou nem 10%. Tá? Ainda assim, né, tem reações que, mesmo com rendimento termodinâmico baixo, elas ainda são úteis do ponto de vista industrial. Tá? Então, isso tudo tem que ser estudado caso a caso. Tá? Por outro lado, tá? Mesmo que eu tenha uma termodinâmica sensacional, que naquelas condições que a gente está trabalhando, né, ela prevê 100% de possibilidade de transformação de reagente a produto, se a cinética for muito lenta, eu posso esperar aí 10, 20 anos e eu não vou ver nenhuma reação ocorrendo, tá? Então, no estudo de uma reação química, né, no estudo quantitativo de uma reação química, eu acho que esses dois tópicos eles têm que sempre andar de mãos dadas aí na nossa discussão, tá? Tem um exemplo prático, né, que a gente estuda até lá no meu laboratório, que eu acho ele muito rico e eu gosto de discutir ele na primeira aula, tá? Então eu vou, né, eu não preparei slide para isso, eu vou fazer aqui, eu vou escrevendo aqui e vocês vão vendo, tá? Como eu vou estar fora do Teams, né? Que vou estar com a parte compartilhada, eu não vou estar vendo o chat. Então, por favor, se tiverem alguma dúvida, fala, tá? Para poder me interromper. Então, a reação, né, que eu gosto bastante de discutir é a reação de síntese do metanol, tá? Então, Então a reação em questão, né, é uma reação que ela, do ponto de vista aí, da petroquímica, ela é bastante importante, tá? É uma reação que a gente chama de processo GTL, né? Faz parte dos processos GTL, ou o processo chamado gas to liquid, tá? Então a gente parte de uma mistura, né, de monóxido de carbono e hidrogênio, que ela é comumente chamada de gás de síntese, e em certas condições, tá? Então, essas condições aí, a temperatura é na faixa de 265 graus Celsius, pressão é de 50 bar, tá? E é óbvio, essa reação ela precisa de um catalisador, a gente consegue transformar monóxido de carbono e hidrogênio, tá? Essa mistura em metanol, tá? Hoje em dia, o metanol perdeu um pouco do interesse, né, principalmente a nível de Brasil, porque a nossa frota veicular ela é mais que 75% de veículos pesados. Então são veículos que eles trabalham na base do diesel, né? Usam como combustível o diesel. No entanto,
tem um combustível, né, que é o dimetil éter, tá? Então é basicamente o produto, né, da condensação de duas moléculas de metanol. Ele é considerado um substituto bastante viável para o diesel, tá? Então, a partir dessa rota, a gente consegue produzir esse dimetil éter. Então, vou botar aqui a segunda reação, tá? A segunda é uma reação de desidratação. Então, duas de metanol, dando dimetil éter, tá? E esse aqui é comumente conhecido, né? O dimetil éter, ele é comumente conhecido como o DME. E ele é um substituto bastante viável para o diesel. Então, o que acontece? Normalmente, tá? Esse conjunto de reações aqui de forma industrial, ele é feito em duas etapas, tá? E cada uma dessas etapas, a primeira etapa, que é a transformação, né, do gás de síntese em metanol, e a segunda etapa, né, que é a desidratação do metanol a dimetil éter, elas são feitas em reatores diferentes, tá certo? Só que aí é que começa o problema. Até aí não tem problema nenhum a gente fazer a reação em dois reatores diferentes. Só que nessas condições aqui, se eu pegar a minha reação aqui de síntese de metanol, nessas condições, ela vai ter uma conversão de equilíbrio, tá? De só 65%. Ou seja, quando eu botar esse meu sistema número 1 aqui no reator, eu não vou conseguir transformar todo o meu monóxido de carbono, né, todo o meu carbono, né, proveniente do monóxido de carbono, em metanol. Só 65% dele vai. E aí, quando eu passo para o segundo reator, eu tenho, óbvio, né, eu vou ter que incluir operações unitárias de separação, né, separar o metanol, condensar, entrar com isso num segundo reator para poder fazer o dimetil éter. E isso acaba sendo um problema, tá certo? Porque a gente tem um aproveitamento muito ruim. Então, o que acontece? Uma proposta recente na literatura, né, que é inclusive o que a gente trabalha lá no laboratório, é fazer essa reação, né, esse ciclo de reações, em uma única etapa, tá? E aí, em uma etapa, a gente consegue resolver vários dos nossos problemas, tá? Então, faltou aqui a água, né, da desidratação, tá? Então, em uma etapa, como é que isso funciona? Em uma etapa, eu vou ter lá a reação do monóxido de carbono com dois hidrogênios, tá? Isso vai produzir metanol, tá? E aí a gente já viu que nessas condições reacionais, essa reação ela é restrita pela termodinâmica. Só que o que acontece? No mesmo reator, eu vou estar consumindo o metanol, tá? Na minha reação de desidratação e produzindo o dimetil éter e água, tá? Então, o que acontece? A segunda reação, né, que consome o metanol, ela está consumindo o produto da primeira. Isso faz o quê? Se vocês lembrarem lá do princípio de Le Chatelier, que vocês viram no curso de termodinâmica clássica, quando eu diminuo a concentração do produto de uma reação, eu tendo a deslocar o meu equilíbrio na formação de produto, tá? Então, o acoplamento dessas reações, ele faz com que eu tenha uma vantagem termodinâmica no meu sistema, tá? Além disso, tá, existe uma série de trabalhos da literatura que eles dizem o seguinte: o CO2, tá? Então aqui mais hidrogênio, já vou balancear. Acho que são
3 de hidrogênio. Então, ele vai dar metanol mais água. O CO2 ele é muito mais eficiente na reação, né, no sentido da cinética química dele, na reação de síntese de metanol, do que o monóxido de carbono. Então, se eu tiver CO2 no meu sistema, a minha reação vai tender a ser muito mais rápida do que se eu tiver só monóxido de carbono. E olha o que acontece aqui. Quando eu acoplo a reação do monóxido de carbono com a reação de desidratação do metanol no mesmo reator, eu produzo água. A água com monóxido de carbono, eles têm uma reação aqui, né, que é chamada de reação de Schiff, né? Ou antigamente aí em português era conhecida como reação de deslocamento gás-água. Aliás, desculpa. Em português ela era conhecida como reação de deslocamento gás-água, que o CO reagindo com a água vai dar CO2 e vai produzir hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai entrar tanto aqui na reação de hidrogenação do monóxido de carbono, quanto na reação de hidrogenação do dióxido de carbono, tá? Então aqui eu vou ter e aí eu vou ter a minha reação ocorrendo, não vai ter nenhum tipo, né, de restrição termodinâmica, uma vez que eu não estou parando aqui na reação com metanol. E além disso, ainda tem um ganho cinético, uma vez que eu começo a produzir através da reação de Schiff. Então, essa reação é conhecida como reação de Schiff. Através da reação de Schiff, eu mantenho as concentrações de CO2 no meu sistema e produzo, né, o meu hidrogênio extra que é consumido aí na hidrogenação do CO2. Tá certo, gente? Vocês entenderam aproximadamente aí o que eu quis mostrar? Então, enfim, a nossa ideia aqui, né, a minha ideia aqui, era que vocês pudessem observar, né, num sistema real, como a gente pode, né, como ocorre primeiro, né, a regulação termodinâmica e cinética do sistema e como a gente pode aproveitar isso no sentido de melhorar, né, o nosso rendimento, a nossa velocidade da reação química e por aí vai. Tá certo? Então, professor, pode falar, Lucas. Você não falou que na primeira etapa você produz metanol líquido? Não, a 265 graus o metanol não vai estar líquido. Tá? Se você faz em 2 reatores, e talvez tenha sido isso, né, que confundiu um pouco. Se você faz a reação em 2 reatores, no primeiro reator você produz o metanol, você tem que liquefazer ele, transferir para o segundo reator, separar, né, transferir para o segundo reator, onde você vai aquecer e fazer a segunda reação. Mas aí provavelmente até deve ser se eu não me engano, é reação em fase líquida. Tá? Mas quando você tem isso tudo num reator só, você produz ele e já consome tudo na fase gasosa. Certo? Certo. Beleza. E em relação aí aos slides, alguma dúvida, gente? Ao exercício? Todo mundo conseguiu fazer numa boa? Tá fácil? Tá difícil? Mais ou menos? Tá na medida. Na Tá medida boa. Mas conseguiram fazer? Acredito que sim. Quer dizer, fazer fez, né? Certo, não sei. Vou pegar aqui. Devo pensar um pouco divertido. Então, tranquilo. Só para vocês saberem, né, o que ele pergunta. A meia-vida do N2O5, 2,05 vezes 10 à quarta segundos. Tá certo? E as pressões para 10 segundos é 500,3 milímetros de mercúrio. Então, você vê aí que aumenta só um pouquinho, né, a pressão total do meu sistema.
E para 10 minutos, 515 milímetros de mercúrio. Tá? Então também é um aumento não muito grande. Então vocês podem aí verificar se vocês acertaram. Então, professor, na minha primeira deu diferente um pouquinho. Por causa das casas decimais. Assim, tem toda a questão do arredondamento, né? Pode gerar alguma pequena diferença. E é óbvio, né? O número de casas decimal que você usa na propagação do seu erro também vai afetar. Mas é mais ou menos, né? A ordem de grandeza tem que ser a mesma. Tá? Então tá certo. Então, uma outra coisa, né, que eu queria discutir acho que foi, eu não lembro quem foi que veio tirar dúvida comigo ontem de algumas passagens do Castelã, que era um exercício, né, muito parecido com esse que a gente vai estar discutindo aqui agora, aonde ele fazia, mas ele fazia, no caso, a decomposição do acetaldeído. E aí eu vou colocar aqui a reação só para vocês terem aí uma noção. Então, lá no Castelã, ele discute a decomposição do acetaldeído. Então, CH3, CHO, tá? E isso aqui, ele se decompõe a uma certa temperatura e pressão aí em metano mais monóxido de carbono. E ele diz que essa reação é uma reação de segunda ordem em relação ao acetaldeído. Ou seja, ao contrário da que vocês trabalharam aí, né, que vocês puderam descobrir através da constante de velocidade, que era uma reação de primeira ordem, essa aí ele já diz direto que é uma equação de segunda ordem. E aí, no meio da dedução dele, ele diz o seguinte, que nesse sistema, tá, a dedução é muito parecida com as que vocês tiveram que fazer, mas lá no final ele usa do seguinte artifício, ele diz que a pressão, né, num tempo infinito, é igual a 2 vezes a pressão inicial do meu sistema. E aí essa era realmente a pergunta que me foi feita. Da onde saía essa lógica, né, de que a pressão infinita era igual a 2 vezes a pressão inicial do sistema? Se era algum tipo de situação limítrofe que aparecia através das equações cinéticas, e não. Então, nesse caso aqui, aparece por quê? Porque nessa reação, né, e aí a gente tem que considerar uma reação irreversível, eu tenho uma molécula de reagente dando origem a 2 moléculas de produto. Então, se eu considerar o meu sistema aí como um sistema de gases ideais, onde não vai fazer diferença, né, qual é a identidade das minhas moléculas, eu tenho basicamente que a minha pressão inicial, né, é uma pressão proporcional a uma molécula, no mesmo volume, na mesma temperatura, tá? E a segunda, e no final da minha reação, né, eu estou assumindo uma reação irreversível, então num tempo infinito, eu vou ter 100% do reagente se convertendo a produto. Então no final, eu vou ter a minha pressão relativa a 2 moléculas, nesse mesmo volume, nessa mesma temperatura. Então a pressão dobra. E aí que foi a parte mais interessante, né, que me foi chamada a atenção, é o seguinte: quando que eu considero a reação irreversível? Quando que eu considero a reação reversível? E qual é a diferença que isso ocorre? Tá? Que isso acarreta no meu sistema. Então, o que vai... quando eu estou estudando um sistema, né, uma reação química, o que vai me dizer se é uma reação reversível ou irreversível? Então, do ponto de vista matemático, de exercícios
que vocês fazem é a consideração do mecanismo que você vai fazer. Se eu disser, né, como eu coloquei aqui, que ela é uma reação só de ida, tá? O meu sistema é irreversível. Ou seja, acetaldeído vai ser consumido, dando origem a metano e CO. Se eu deixar isso lá um tempo suficientemente grande, no final da minha reação, quando eu abrir o reator, eu não vou ver mais acetaldeído, só vou ver, né, ele completamente transformado em metano e monóxido de carbono. Então vamos desenhar um gráfico aqui rapidinho, só para a gente ter, né, uma referência. Então aqui vai ser concentração, tá? Eu vou fazer um gráfico genérico, não necessariamente para essa reação que está em cima desenhada. Então, quando o meu tempo é igual a zero, eu tenho lá somente reagente no meu sistema. Conforme a reação avança, né, a concentração de reagente ela vai diminuindo até, num tempo suficientemente grande, chegar a zero. Ao mesmo tempo que reagente diminui, produto vai sendo formado até chegar a 100%, tá, do que está presente no meu sistema reacional. Nota o seguinte, reagente só pode ir para produto, produto não está reagindo, tá? Por outro lado, se eu agora considero a minha reação reversível, ou seja, eu assumo, né, que existe a possibilidade dos produtos reagirem e voltarem para reagente, dependendo, né, das magnitudes dessas constantes de velocidade e dessas concentrações, vai chegar um momento em que meu sistema vai entrar num equilíbrio, tá? Ou seja, a velocidade que eu transformo o reagente em produto é igual à velocidade com que eu transformo o produto em reagente. E isso, né, é a interpretação cinética lá do equilíbrio químico. Então, se a gente considerar agora esse mesmo gráfico, uma reação onde ocorre equilíbrio, tá? O reagente ele não vai mais, num tempo infinito, cair a zero. E nem produto vai mais, num tempo infinito, subir até 100%. Eu posso deixar aqui e isso aqui vai se manter nesses patamares, né, até um tempo igual a infinito. E essa condição aqui, né, eu tenho aqui produto, eu tenho aqui reagente, é conhecida como a condição de equilíbrio químico. Tá? Ela pode ser determinada tanto através da termodinâmica, tá? Pelas condições energéticas do meu sistema, quanto pela cinética. A cinética ela diz o quê? Que o equilíbrio químico vai ocorrer quando a velocidade de transformação de reagente em produto é igual à velocidade de transformação de produto em reagente. Ou seja, líquido no meu sistema eu não vou ver transformação nenhuma ao longo do tempo, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Então, professor, então tipo, sempre que tiver uma reação que rendimento seja algo em torno de 100%, a gente vai poder dizer que ela é reversível? Isso. Esse é o único critério ou outro? Sim, essencialmente ela é, se você tem uma reação que você vê ela com 100% de rendimento, né, ou seja, 100% do seu reagente é transformado a produto, aí aquela reação essencialmente é irreversível. O que está acontecendo? A velocidade de transformação de produtos em reagentes ela é desprezível frente à velocidade de transformação de reagentes e produtos. Da onde que isso sai? Vai sair lá da curva energética. Espera aí. Então aqui eu vou ter energia, né? E aqui eu vou ter uma coordenada de reação qualquer. Então vou ter aqui meu reagente e meu produto. E isso aqui é a minha energia de ativação para transformação de reagente em produto, mais
a minha energia de ativação para transformação de produto em reagente, ela acaba sendo, nesse caso aqui, né, em que o produto é menos energético que o reagente, ela acaba sendo muito maior. Então pode ocorrer um caso em que a minha reação de reagente para produto, ela facilmente consegue transpor essa barreira energética, mas a minha reação de produto para reagente, ela não tem essa facilidade toda. Então, essencialmente, a gente vê o quê? Uma reação que não tem volta. Ela vai de reagente para produto, mas o produto para reagente a gente não consegue observar. Em princípio, toda reação ela é reversível, tá? O que difere se você vai enxergar ou não? É a comparação da velocidade de ida e de volta. Tá certo? Você que fez a pergunta aí, entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar desse nosso, né, exemplo aqui agora, é o seguinte: se eu coloco uma reação, né, irreversível, iguais são muitos dos exemplos que eu botei lá nos slides, essas reações não podem ter equilíbrio químico. A cinética delas não pode prever equilíbrio químico, como, erradamente, está escrito no slide. Você coloca lá uma reação irreversível e prevê um equilíbrio químico. Reação irreversível é 100% de conversão. Não tem equilíbrio químico no meio do caminho, igual está desenhado lá. Então, por favor, quando olharem os slides, né, mantenham sempre em mente essa questão aí do equilíbrio químico naqueles exemplos. Tá? Mais para frente, nós vamos especificamente considerar reações reversíveis e levantar a expressão matemática para as curvas cinéticas das reações irreversíveis. Que a gente vai ver que ela vai ser dependente aí da concentração de produto no sistema, e num tempo infinito não vai ser 0 e 100%, como é a equação cinética aí a equação matemática, né, para uma cinética de uma reação irreversível. Por último, eu queria comentar aqui o seguinte: tá legal, então eu tenho uma reação que eu começo a estudar e no mecanismo dela eu posso propor que ele seja reversível, irreversível, primeira ordem, segunda ordem e por aí vai. Da onde que eu tiro essa informação? E aí, isso é uma coisa muito peculiar. Você tira isso do experimento. Tá? Você vai para o seu laboratório, mede as concentrações em função do tempo. Você vai ver se a sua reação, né, conforme o nosso exemplo lá do metanol, né? Desculpa. Conforme o nosso exemplo do metanol aqui, se essa reação você está acompanhando concentrações em função do tempo e parou de transformar em 65%, você tem uma reação que ela é limitada termodinamicamente, ou seja, ela é uma reação reversível. Tá? Então você tem que considerar a reversibilidade dela nas suas equações cinéticas. Por outro lado, se eu estou estudando aqui o meu segundo reator, né, onde é a reação de desidratação do metanol a dimetil éter mais água, que até onde eu me lembro aí não é uma reação limitada termodinamicamente, é uma reação que, dado um tempo suficientemente grande, 100% do meu metanol vai se desidratar de metil éter e água. Então, nessa reação eu posso desprezar a reação de volta, né, ou seja, de metil éter mais água, né, a hidrólise do dimetil éter, dando 2 moléculas de metanol. Posso desprezar por quê? Porque, na realidade, no meu experimento, ela não está acontecendo. E a inclusão desse tipo de equação, né, num sistema reversível, como deveria ter sido feito na minha primeira etapa, ela torna a cinética do meu sistema extremamente mais complicada. Se eu tiver um sistema em que ainda vão ter mais reações ocorrendo, isso começa a ficar mais complicado ainda. Tá? Então, o nosso mecanismo, né, que é a forma como a reação ocorre, se ela é reversível, se a etapa é reversível, irreversível, se ela é equilibrada, se elas são de primeira ou segunda ordem, todas essas informações saem do meu experimento. Tá? Experimento esse feito no laboratório.
Em geral, esses experimentos, o que a gente pode fazer com eles? A gente faz eles no laboratório, complementa as informações obtidas no laboratório com métodos de mecânica quântica, com métodos de ab initio, entendeu? Métodos de cálculo teórico. Para quê? Para saber o que está acontecendo, ou o que pode acontecer em cada etapa. Tá? E como a gente pode mexer nessas reações para poder melhorar os nossos rendimentos, né, de acordo com o nosso interesse. Alguma dúvida, gente? Então, assim, o que eu tinha para falar é isso. Vocês já receberam o primeiro material aí, já fizeram o primeiro exercício, né? Tem até quarta para entregar. Eu vou corrigir, vou liberar as notas. Quarta-feira já coloco o segundo exercício para a gente conseguir. Conforme forem aparecendo as dúvidas, a gente vai discutindo, né, as coisas que estão em paralelos, tá? Em paralelo aí. O importante é vocês conseguirem se manter atualizados, sem dúvidas. Com licença. Desculpa. Conseguirem se manter atualizados e sem dúvidas, tá? Para poder acompanhar o curso. Essa primeira parte é uma parte que tinha muita definição e uma parte que vocês já viram em Química Geral 2, se eu não me engano. Então, né, é bem comum que não hajam dúvidas. Mais para frente vão começar os mecanismos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Reações reversíveis, competitivas, reações, 2 reagentes dando o mesmo produto dando 2 reagentes, reações sequenciais. Então as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Depois vem catálise heterogênea, polimerização. Então é isso. Tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente termina aqui por hoje, tá? Eu fico aí no aguardo se vocês me confirmarem aí se tem mais alguma dúvida. Professor, em relação à lista de exercícios, o senhor vai dar o gabarito, ou então pelo menos o resultado, porque eu estou fazendo, mas eu não sei, tipo, se está certo ou não. Aí é meio, sei lá, eu gostaria de saber o resultado. Sim, eu posso passar, né, mais para frente o gabarito, né, ou seja, as resoluções, e posso passar os resultados também já me dá só aí algum tempo para eu poder compilar, né, os resultados das questões e eu passo para vocês saberem se estão acertando ou não. Tá? Tá bom, obrigada. Sem problema. Mais alguma dúvida, gente? Bom, não tendo dúvida, então, quarta-feira eu passo para vocês o novo exercício, né? Devo passar mais material também, já da segunda parte da matéria, né? O segundo capítulo, e a gente vai seguindo em frente aí, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem também, mesmo que não tenha sido por aqui, podem me procurar também lá no WhatsApp, e-mail, etc. Então, um abraço, gente. Boa tarde. Um abraço, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Um abraço.